Olá! A gente está sempre andando de carro por aí, mas será que já paramos para pensar em como uma estrada é feita? Hoje, a gente vai desvendar os segredos por trás do asfalto. Vamos entender os 4 conceitos essenciais que formam o que a gente pode chamar de DNA geométrico de uma rodovia. Basicamente, o que transforma um risco no papel em uma estrada de verdade. A pergunta central é essa, né? Como é que uma linha simples, desenhada num mapa, vira uma estrutura gigantesca, cheia de curvas, subidas e descidas? A mágica, ou melhor, a engenharia, está toda nos detalhes, na geometria que dá vida a esse projeto. A resposta está aí, é através do seu DNA geométrico. Pensa nesses 4 conceitos que a gente vai ver como se fossem os tijolinhos fundamentais, sabe? É o código que define cada milímetro de uma estrada. Então vamos lá. Nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai definir o caminho horizontal, ou seja, a rota vista de cima. Depois, vamos traçar o perfil vertical, para entender as subidas e descidas. Em seguida, vamos moldar a forma física da pista. E, por fim, vamos juntar tudo isso para entender como nascem as curvas. Começando pelo básico do básico, o caminho horizontal. Aqui, a gente está falando do desenho da estrada visto de cima, como se estivéssemos olhando pelo Google Maps. É a primeira dimensão, o ponto de partida de tudo. E o primeiro elemento desse DNA se chama azimuth. Para simplificar, imagina que o azimuth é a bússola da estrada. Ele diz exatamente para qual direção um trecho reto está apontando, usando o norte como referência. Simples assim. Mas estrada não é só reta, certo? E quando ela precisa virar? Aí entra a deflexão. Se o azimuth é a bússola, a deflexão é o giro do volante. Ela mede o quão forte essa mudança de direção em cada ponto que a estrada faz uma curva. E o mais legal é que esses 2 conceitos são unha e carne, totalmente conectados pela matemática. A deflexão nada mais é do que a diferença entre o azimuth de um trecho e o azimuth do próximo. Sabendo um, a gente calcula o outro. Eles trabalham juntos para desenhar o caminho completo da estrada. E olha só esse exemplo prático. Um número desses, quase 84 graus, significa uma baita virada para a direita. Não é uma curvinha suave, não. É o tipo de dado que faz o projetista pensar na hora. Opa, aqui a mudança é grande, vamos precisar de uma curva muito bem planejada. Beleza, já saímos do mapa 2D. Agora é hora de adicionar a terceira dimensão. Vamos traçar o perfil vertical. É como se a gente olhasse a estrada de lado, para entender as ladeiras, as inclinações e como ela se encaixa no terreno. O conceito principal aqui é o grade. Que nome, né? Mas nada mais é do que a inclinação da estrada. Se o grade for positivo, é subida. Se for negativo, é descida. E esse número é fundamental para a segurança e até para o consumo de combustível dos veículos. E quando se define o grade, o engenheiro tem uma decisão crucial para tomar. Se tem um morro no caminho, o que fazer? Cavar um túnel no meio dele? Isso é o que chamamos de corte. E se tem um vale, a gente joga terra para nivelar por cima? Isso é o aterro. Essa escolha impacta toda a obra. Bom, já temos o caminho e as inclinações. Agora vamos dar uma forma para essa estrada. É hora de olhar para um corte transversal. Pensa que a gente fatiou a rodovia para ver como ela é por dentro, em um ponto específico. E o que a gente encontra nessa fatia? Os elementos que todo mundo conhece. A pista de rolamento, onde os carros andam, o acostamento, para emergências, o talude, que é aquele barranco inclinado na lateral, e a valeta, para a água da chuva poder escorrer. E para montar essa seção, basicamente 3 parâmetros são super importantes. A largura da pista, claro. Uma leve inclinação do meio para os lados, para a água da chuva não empoçar. E, por fim, a inclinação do talude, que garante que aquele barranco não vai desabar. E agora chegamos na parte mais importante. Vamos conectar tudo isso. Porque, veja bem, azimuth, deflexão, grade, seção, nada disso são conceitos isolados. Eles são, na verdade, a base, o alicerce fundamental para a próxima etapa, que é o cálculo das curvas. O ponto central é esse. As deflexões, que a gente viu lá no começo, são as que dizem exatamente onde a curva precisa existir e qual vai ser o ângulo dela. Elas são o ponto de partida para o projeto de uma curva. Já o grade e as seções transversais vão definir como essa curva vai se comportar na vida real. A inclinação da pista e a largura são ajustadas dentro da curva para garantir a segurança e o conforto de quem está dirigindo. E para não deixar dúvida, o próprio material de referência reforça a ideia. É impossível projetar uma curva segura sem dominar perfeitamente esses 4 pilares. Eles são, literalmente, a fundação de todo o projeto de uma estrada. E tudo isso nos leva a uma última pergunta.
Agora que a gente entende o DNA geométrico de uma rodovia, o próximo passo é usar todo esse conhecimento para criar a parte talvez mais desafiadora e importante dela. A questão que fica no ar é: será que agora estamos prontos para projetar a curva perfeita?